Esse vídeo diz respeito à primeira aula do Revit e a gente vai trabalhar com o assunto de massas. Então, primeiramente, vamos lá. A gente vai no item modelo novo. Vamos escolher o modelo de arquitetura, criar um novo projeto. Nessa opção, a gente cria um trabalho já configurado como um trabalho de arquitetura. A gente vai UN, a gente configura aqui as unidades de trabalho. Então, a gente no item distância vai colocar centímetros e no item comprimento vai mudar aqui também para centímetros. Geralmente a gente trabalha aqui ou em centímetros em metros. Nesse primeiro exercício a gente vai trabalhar em centímetros. Aí aqui em elevações, a gente vai verificar as elevações do nosso trabalho. Então, a gente tem aqui, ó, os níveis do nosso trabalho, tá? Na opção sul, dando 2 cliques, a gente vai configurar os níveis do nosso trabalho. Primeiro nível, nível 0, que eu vou dar um clique e depois mais um clique, eu vou chamar de térreo, renomear sim. O segundo nível, eu vou chamar aqui de primeiro andar, eu vou dar sim. Aqui eu vou mudar para 3 metros, eu vou fazer 3 metros a distância de um nível até outro, tá? E eu vou criar mais um nível com a opção LL. LL eu crio um nível, posiciono aqui em qualquer lugar de tal modo que fique alinhado aqui com esses tracejadinhos aqui. Ele cria um nível alinhado, clico. Quando eu clico aqui, tique, clico de novo. Ele criou um outro nível que eu posso vir aqui com o mouse, clicar e escrever segundo andar. Renomeio OK. Aqui eu vou digitar 600. Vou colocar o nível 600. Desse modo, eu tenho o meu nível térreo, o meu nível primeiro andar e meu nível segundo andar. Na opção vista, eu ainda não tenho aqui a vista 3D. Então, eu vou criar aqui na opção vista essa casinha aqui, vista 3D padrão. Vou clicar nesse botão para que se crie aqui, ó, a vista 3D e eu consiga ver aqui em 3D esses 3 níveis aqui em perspectiva isométrica, tá bom? Ok, então tenho o meu trabalho aqui preparado para começar a desenhar. Para começar a desenhar, eu vou na planta aqui no nível do térreo, na planta de piso do térreo. Então, planta de piso térreo, eu dou 2 cliques aqui e vou começar a desenhar. O que aparece na minha tela é a planta de nível do térreo. Então, eu vou criar uma massa aqui na opção massa e terreno, massa no local. A primeira vez que eu faço isso, ele diz que ativou o modo de exibir massa. Portanto, a massa recém-criada será visível. A visualização de massas aqui no Revit estava desativada, por isso ele dá essa mensagem, ok? Então, eu simplesmente vou fechar e vou aceitar essa mensagem. Eu vou dar um nome para essa massa, vou chamar de forma 1, que é o nome do objeto que eu estou criando. E agora eu vou começar a criar minha massa. Eu vou desenhar aqui a base dessa massa. E para desenhar a base eu preciso escolher alguma ferramenta de desenho ou de linha aqui, ó. Eu vou escolher a mais simples, que é aqui, a opção linha. Então eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou fazer esse desenho, certo? Essa vai ser a base da minha massa. Então eu vou criar esse L de base, inicialmente sem medida nenhuma. Depois eu vou ajustar a medida do meu objeto. Então vou fazer aqui um desenho com uma medida qualquer, de tal modo que seja um L, como o desenho. E agora, a partir daquelas medidas, eu vou ajustar as medidas do meu trabalho. Como eu faço isso? Selecionando aqui a seta de seleção, eu vou começar a escolher. Então, funciona do seguinte modo. Toda vez que eu seleciono uma linha, aparece aqui essas cotas temporárias, azuisinhas aqui, ó. Isso chama cota temporária, tá? Essa cota temporária, ela tem umas bolinhas que indicam da onde até onde estão sendo tomadas as medidas. Se eu pegar essa bolinha aqui, ó,
e arrastar, segurar o mouse e arrastar para essa linha, ele vai começar a medir daqui até aqui. Esta minha linha é a linha que está azul, portanto é a linha que está selecionada. Uma vez que a linha está selecionada, se eu alterar essa medida, ele vai, se eu colocar 2000, ele vai mover a linha que está selecionada para que essa medida fique com 2000. Então, eu sempre arrumo a cota para ajustar o espaçamento que eu quero de um objeto a outro, certo? Então, olha, eu selecionei esse objeto e vou ajustar o espaçamento que eu quero. Lembrando aqui no meu desenho, eu quero 2000, aqui eu quero 750, 1500 e 750. Portanto, eu vou selecionar essa linha e eu quero ajustar este espaçamento para 750. Então, ele vai ajustar o espaçamento movendo a linha que está selecionada. Por isso que foi esta linha que eu selecionei. Do mesmo modo, eu vou selecionar esta linha para poder ajustar este espaçamento para 750. Eu vou selecionar esta linha para ajustar este espaçamento para 750. Se eu quiser conferir essa medida total, eu pego esta bolinha e confiro se está 1500. Ok, está 1500. Esse botão cota alinhada aqui, que é a opção DI, me permite escrever uma cota. Ó, eu clico no primeiro, clico no segundo, posiciono lá em cima. Clico no primeiro, clico no segundo, tique. Clico no primeiro, clico no segundo, tique. Clico na primeira linha, clico na segunda, tique. Clico na primeira, clico na segunda, tique. Com isso, eu posso conferir as medidas. Os números estão aparecendo um pouco pequenos, porque aqui no canto inferior esquerdo, eu tenho a definição da escala da vista. Então, se eu colocar uma escala um pouquinho maior, esse número vai aparecer um pouquinho maior. Então, por enquanto, o que eu tenho aqui é apenas uma linha no chão. A linha referente à base dessa massa. Uma vez que eu seleciono essa linha, eu tenho aqui, ainda estou dentro da opção de massa, eu tenho esse botão, criar forma, forma sólida. Quando eu faço isso, eu vou dar concluir massa, ele criou a massa 3D. Essa massa 3D, ela não é um prédio, ela não tem parede, ela não é piso, ela é só uma forma que eu consigo visualizar melhor se do canto esquerdo inferior eu ativar neste botãozinho relativo ao estilo visual essa opção cores consistentes, porque daí ele fica aqui um cinzinha mais escuro. Se eu voltar aqui na elevação sul e der 2 cliques para ativar a elevação sul, eu consigo visualizar a altura que essa massa adquiriu. Então, essa massa está acima dos 6 metros, olha. Se eu quiser, eu posso estabelecer aqui a altura, se eu quero que ela fique apenas equivalente a um andar de edifício, um pavimento equivalente a 2 pavimentos, né, ou mais, eu consigo ajustar por esta vista e eu consigo ver certinho o tamanho que eu quero. Aqui dentro da massa eu tenho as cotas. Essas cotas fixas chamam cotas permanentes. E a cota que eu tenho azul quando eu seleciono um objeto chamam cotas temporárias. Então esse é o primeiro vídeo de criação de massa.